Olá, oitavo ano! Tudo bem, gente? Bom dia! Aqui é a professora Michele, estou de volta com vocês com a videoaula sobre as conjunções, locuções conjuntivas. Vamos falar sobre as orações coordenadas e também iniciar as subordinadas, tá? Então vamos lá? Tem exercício do livro também para fazer, hoje tem bastante coisa. Então fica ligadinho aqui comigo, pega seu material, a princípio o caderno, para você poder anotar o que eu trouxe aqui a princípio. Depois nós vamos para o livro na página 44, tá? Mas primeiro aqui no caderno, ok? Então vamos lá, vamos falar da conjunção. Que classe gramatical é essa? É aquela palavrinha que liga orações, né? Ela liga os verbos, ela aproxima os verbos, ok? Como está escrito aqui, é a palavra que liga orações ou termos semelhantes de uma oração. Exemplo, ó. A Cinderela correu e entrou na carruagem. Quais são os verbos aqui, pessoal? Correu, entrou. Repara que o que une, o que aproxima, o que liga essas duas ações é justamente o E, esse elemento aditivo, tá? Essa conjunção, ok? Uma conjunção aditiva. Então é isso, você vai perceber que as conjunções elas vão aparecer aí ligando as orações. Já a locução conjuntiva, presta atenção, falei de conjunção, uma única palavra, locução, nós vamos encontrar mais de uma palavra, tá? É o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a uma conjunção, ou seja, elas também ligam orações. A maioria das locuções conjuntivas são compostas por advérbios, preposições e particípios, acompanhados da conjunção que. Algumas locuções conjuntivas, vamos ver aqui. Ainda que, visto que, uma vez que, por mais que, desde que, a fim de que, logo que, já que, sem que e posto que. Essas aqui são exemplos de locuções conjuntivas, tá? Ok? Vamos lembrar? Vou falar rapidinho com vocês sobre o período. O que é o período, gente? Período, nós estamos falando de orações, então a gente precisa lembrar que ó, toda oração tem verbo. O período ele é composto por orações, por frases que têm verbo, né? Os sentidos ficam completos. Dentro de um período, nós podemos encontrar muitas orações, várias orações. E aí esse período será chamado de período composto, tá? Quando ele é formado apenas por uma oração, ele é considerado um período simples, ok? Tá? Então não esqueça desse detalhe. Classificando as conjunções. Olha só, gente. Aqui também tem uma conjunção E, igual lá da Cinderela, né? O leão repartiu a presa e a dividiu em 4 partes, ó, E. Esse E está unindo, né, os verbos repartiu e dividiu. Tá vendo? Aqui embaixo ele está fazendo toda a classificação, ó. Sujeito, o leão, repartiu o verbo transitivo direto, a presa objeto direto. Esse é uma conjunção, tá? A dividiu é o verbo transitivo direto, tá? A é o objeto direto. Agora, em 4 partes é um adjunto adverbial. E aí, pessoal, tem que entender, tem que estudar, que essa matéria aqui é uma matéria, não é fácilzinha, não é decoreba, tá? Não é para você decorar, mas a princípio e principalmente para você compreender, para você entender. Isso leva tempo, isso leva investimento, porque você tem que estudar, tem que investir tempo, né, estudando e fazendo as suas atividades, tá? Toda essa parte aqui, ó, sujeito, verbo transitivo, objeto, você já aprendeu, você já sabe. Talvez tenha até esquecido, né? Então tá na hora de
sabe? Procurar, porque tá aí dentro, esse conhecimento tá aí. Só que tá esquecido, né? Aquilo que eu não pratico, vou esquecer. Então, olha só, sujeito é o leão. Por quê? Porque foi ele quem repartiu a presa. Geralmente o sujeito na oração realiza a ação. Pode ser também uma coisa, um objeto. Eu posso estar falando do sujeito, sobre o sujeito, né? Eu posso falar, a escola hoje não abriu. O que não abriu hoje? A escola. Eu estou falando sobre a escola. A escola é o sujeito da oração, entendeu? Pode, mas pode ser gente, pode ser pessoa, tá? Pode ser animal aí, como é o caso, ó, o leão. Isso aqui essa frase deve fazer parte de uma fábula, por exemplo, né? E aí você vai encontrar verbos. O que vai ligar esses verbos são as conjunções, entendeu? Essas conjunções têm suas classificações. Nesse caso aqui, o E é uma conjunção aditiva, porque ela liga, ela une, ela aproxima, né, as ações, tá? As conjunções coordenativas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5, tá? As conjunções coordenativas. Todas elas ligam 2 termos ou 2 orações e estabelecem entre esses termos ou orações um tipo de relação, ok? Vamos ver nas referências seguintes. Olha só, aditiva, por exemplo. Relações que estabelecem adição, soma. Principais conjunções, só tem o E? Não. Tem o nem, e não, mas também, né? Locução, conjuntiva, tá? Exemplo, telefonei para ele e já dei seu recado, entendeu? Esse E aqui juntando aí, ó, as ações. A ação de telefonar e a ação de dar o recado, tá? Adversativa. Adversativa indica o quê? Ideia contrária, não é isso? Oposição. Então, ó, aqui, estabelece contraste, oposição. Quais são elas? O mais, sem o i, porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Então, exemplo, gostaria de ir à festa, mas estou doente. Gostaria de ir à festa, mas não comprei o presente. Gostaria de ir à festa, mas meu pai não deixou. Reparou? Então, você sempre vem com uma ideia contrária à que você iniciou, tá? Alternativa. Alternativa, ela estabelece aí escolhas, né? Você tem que separar porque você vai escolher uma ou outra. Então, traz ideia também de exclusão, né? As principais conjunções. Ou, ora, já, quer, tá? Exemplo, ora estuda piano, ora estuda flauta. Uma coisa ou outra, né? As conclusivas. Relações que estabelecem, o nome já está falando, conclusão. Quais são as principais conjunções? Logo, pois, portanto, por isso, tá? Por exemplo, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Ó, não estudou com disciplina, portanto, se ele não estudou, portanto, a conclusão qual é? Será reprovado, né? Então, até aqui, ó, foi digitado errado, tá? Se ele não estudou com disciplina, portanto, que conclusão nós chegamos? De que essa pessoa provavelmente será reprovada, tá bom? Entendeu? É isso que tá querendo dizer aí, tá? As explicativas, o nome já está dizendo também, né? Elas explicam, estabelece aí uma justificativa. Quais são as principais conjunções? O que, o porquê, o porquanto, o pois, tá? Exemplo, vamos embora, pois já é tarde. Então tá explicando aí por que a gente tem que ir embora, né? Tá? Deixa eu beber uma aguinha. Vamos tentar completar isso aqui? Olha só. Você já ouviu falar sobre o aumento de casos de picadas de escorpião no Brasil? Já ouviu falar? Leia o trecho abaixo sobre escorpiões,
porém faltam algumas palavras. Escolhas e procure encaixá-las de modo que o trecho fique com sentido. Então, olha só. A população de escorpiões aumentou no Brasil. As condições climáticas favoráveis. O que cabe aqui, gente? Com isso, mais, porque, devido. Vê aí, vai pensando. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis. Olha aí. Será que agora aqui, mas também? Mas também, porque a espécie encontra aqui seu alimento predileto. Então, cabe um mais aqui e um porquê aqui, explicando, né? Entendeu? Tá pegando? Com isso, o número de picadas também aumentou, certo? Então, gente, é isso aí. Olha lá. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis. E também, ele colocou o E, mas também, ou E também, né? Porque a espécie encontra aqui o seu alimento. Mas também é a ideia de adição, tá? Agora, se for só o mais, é a ideia contrária, oposição adversativa, tá? Com isso, o número de picadas também aumentou. Com isso acaba trazendo uma ideia de conclusão, né? Poderia ser o portanto, logo, tá? Muito bem. Vamos ler aqui. Outubro é o mês da conscientização, beleza? E prevenção do câncer de mama, que atinge 1 entre 4 mulheres no mundo. De acordo com dados divulgados pelo INCA, órgão auxiliar do Ministério da Saúde, não só neste mês, mas em todos, a divulgação de informações são extremamente importantes. Quais são as conjunções aqui, pessoal? E o mais, né? O E, ideia de soma, aditiva, e o mais, ideia contrária, adversativa, tá? Aqui a gente tem o verbo, verbo atinge. Então, por que tá aparecendo assim esse? Para você ver que ele tá ligando o quê? O verbo é e o verbo atinge, tá? Aí depois tem o outro verbo, dados divulgados, e o são aqui embaixo. Mas em todos essa divulgação são extremamente importantes, tá? Sempre a conjunção vai estar entre verbos, ok? Já que ela liga as orações. O E é a conjunção coordenada aditiva, o mais é a conjunção coordenada adversativa, tá? Tudo bem? Até aí? Ok. Vamos ler esse outro aqui. Sony desmente rumores de que Tobey Maguire e Andrew Garfield estariam em Homem-Aranha 3. Depois do site Fandom.wire divulgar o rumor de que Tobey e Andrew, que já interpretaram o Homem-Aranha nos cinemas, estariam confirmados no terceiro filme do Amigão da Vizinhança estrelado por Tom Holland, a Sony Pictures, produtora do longa em parceria com a Marvel Studios, negou a contratação dos atores, desmentindo os boatos. Em nota enviada ao ET Canadá, o estúdio disse que os rumores das contratações não estão confirmados, sem muitas palavras. Porém, a empresa não descartou a possibilidade dos atores estarem em negociações ou com a contratação em vista, tá? Então, nós temos aqui também conjunções. Quais são elas? Opa, deixa eu voltar lá. Porém, ideia adversativa e ou ideia alternativa, tá? Sublinha, coloca aí no caderno, escreve somente a frase, não precisa copiar o texto todo, tá bom? A ideia é você identificar as conjunções coordenadas ou coordenativas, tá?
Vamos falar então agora um pouquinho sobre essas locuções conjuntivas, essas conjunções que nós vimos. Elas podem aparecer de forma coordenada e nós vimos 5 classes, ok? Ou de forma subordinativa, que pode aparecer pra gente aí em 10 classes. Vamos ver? Aí, gente, antes de eu ir pro exercício do livro, deixa eu falar aqui com vocês. Na coordenativa, as orações, elas são independentes. O que é isso? Uma ação não depende da outra para acontecer, tá? Já nas subordinativas, elas têm uma relação de dependência, tá? É como se eu dissesse assim, ó, ele falou o quê? Que vai chegar mais tarde, entendeu? Então o verbo falar, ele pede um complemento, e esse complemento que existe por quê? Porque depende desse primeiro que pediu. E assim a gente vai construindo as orações subordinativas, tá? Agora aí no seu livro, na página 43, vamos lá, na página 43, tem um texto, ó, em quais países é mais fácil fazer amigos? E a gente vai precisar ler pra gente poder fazer o exercício da página 44, né, pessoal? Então vamos fazer a leitura? É um artigo de divulgação científica sobre a amizade em alguns países, tá? Vamos lá. Nova pesquisa mostra onde a vida social é melhor quando se é estrangeiro, e o Brasil não é tão legal assim. Se mudar para outro país, deixa eu aumentar aqui, né? Está muito pequenininho. Mesmo que você esteja com o seu livro aí, fica pequenininho, então é melhor assim. Se mudar para outro país é uma decisão importante, trabalho, estudo ou novas oportunidades permeiam o imaginário de quem decide migrar. Mas o bem-estar na nova casa é um dos fatores que mais se deve levar em conta, assim como a possibilidade de fazer amigos. E esse foi justamente o tema da pesquisa Expand Insider deste ano. O Expand é um grande levantamento feito pelo Internationals, a maior rede social para expatriados do mundo, tá? Que oferece uma análise sobre a vida de estrangeiros. Em 2016, a análise se voltou para as condições de trabalho. Já em 2017, em que mais de 12 mil pessoas de 166 nacionalidades vivendo em 188 países participaram da pesquisa. O principal critério para medir o bem-estar dos estrangeiros foi entender como são as relações sociais dessas pessoas. Existe uma bolha de expatriados? Como são as amizades em cada lugar? Eles se adaptaram com o país e sua cultura? Pela primeira vez, desde que a pesquisa começou em 2014, o México não ficou em primeiro lugar no quesito facilidade de se estabelecer. Quem ficou no topo da última edição foi Bahrein, o pequeno país no Golfo Pérsico, onde os expatriados relataram se sentirem muito bem-vindos e onde é fácil se adaptar mesmo sem falar árabe. Logo em seguida, veio o México, com a população mais amigável, e o top 3 hospitaleiros fecha com a Costa Rica, dos 65 do ranking. O Brasil ficou em 33, ou na verdade 33º lugar. Colocação baixa, né, para um país que se orgulha pela simpatia e receptividade. Mas, se levarmos em conta só o critério fazer amigos, a Costa Rica assume o topo, seguida de México e Argentina. Parece um critério bobo, mas mesmo que os outros fatores, como saúde, trabalho e escola, sejam excelentes, se o expatriado não se sentir em casa no novo país, a estadia fica insustentável, ok? E assim a gente termina a leitura e vamos para os exercícios, tá?
Quais os critérios foram utilizados para realizar essa pesquisa? Por que eles são importantes, gente? De cara, né? A facilidade aí de poder fazer amigos, isso para eles foi mais importante, né? Então você escreve aí na letra A, tá? Eles utilizaram o critério de estabelecer amizades, fazer amizades, tá? E por que será que é considerado importante? Poxa, a pessoa já tá fora da sua casa, né? Da sua pátria. Tá em outro lugar. Então, quando se faz amigos, fica mais fácil passar por situações difíceis, não é isso? Então, é importante por isso, porque ajudam as pessoas a se sentirem em casa, tornando a sua adaptação mais fácil, tá? Escreve isso aí na letra A. A amizade torna tudo mais fácil, né? A amizade torna as situações mais fáceis. Então, ninguém quer estar sozinho, principalmente num país, num lugar estranho, né, gente? Diferente, né? Fora do seu habitat normal, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá? Foi? Corrigiu? Letra B. Na letra B, qual é a relevância do estudo apresentado nesse artigo de divulgação científica? Qual foi aí a importância? Porque auxilia, né? Auxilia as pessoas a escolher um local para viver fora do país, né? Seja por um tempo, seja para ir estudar, fazer um intercâmbio, né? Então, esse estudo aí é importante porque auxilia as pessoas a escolher um local para viver a partir dos pontos positivos que foram apresentados, né? É como se a gente fosse buscar uma referência, entendeu? Ninguém vai assim, né, no cego, sem saber para onde vai, o que tem lá. Então a pesquisa acaba ajudando e auxiliando. Quem está pensando em ir para fora já vai dar uma buscada aí nesses países, né? Vai dar uma pesquisada melhor. Pô, aqui falou de México, aqui falou de Argentina, Costa Rica. Então, deixa eu dar uma olhada, né, para ver se realmente eu posso ir para lá e vai ser legal, enfim, tá? A questão é essa. Número 2. Releia um trecho do artigo e responda o que se pede, né? Olha só. Trabalho, estudo ou novas oportunidades. Vamos ver aqui maiorzinho. Trabalho, estudo ou novas oportunidades, permeio o imaginário. Você tem aqui ou, tem o mais também, tá vendo? Nesse trecho, a palavra ou foi utilizada para relacionar quais os termos? Trabalho, estudo ou novas oportunidades, né? Justamente. Esses três, tá? Trabalho, vírgula, estudo ou novas oportunidades, ok? E na B? Os termos relacionados apresentam a mesma função? Sim, né? Vamos pensar. Eles são o quê? O sujeito da oração. Porque olha só, o que é que está permeando o imaginário de quem decide migrar? O trabalho, o estudo e as novas oportunidades. É um sujeito composto, núcleos diferentes, né? Tá? Então, corrige aí. Estou na C. Com que sentido a palavra ou foi utilizada, gente? A gente já viu, né? Alternância, tá? Na letra C, sentido de alternância, ok? Muito bem. O termo mais, na letra D, relaciona termos, ó, letra D. Se tiver rápido, pessoal, pausa o vídeo, tá? Mas faz a correção, hein? O termo mais, MAS,
Ele relaciona termos da mesma função sintática ou relaciona orações? Ele relaciona orações, né, gente? Tem verbo antes e tem verbo depois, tá? Decide migrar, mais o bem-estar da nova casa tá vendo? Verbo aqui. Essa palavra foi utilizada para indicar a ideia de que, gente, o mais. Adversidade, né? Adversidade, tá? Muito bem. Estamos aí, então, fechando a página 44, ok? Aí a gente tem na 45, ó, os quadros, o quadro, né? Com as conjunções coordenadas, tá? Aí na 46, vamos fazer aqui. Vamos ler a tirinha? Vamos lá. Ó. Tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E tá conseguindo numa boa? Tranquilo. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tá sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Nossa. Então você vê que ela tá contando tudo, né? Os minutos, os segundos. Então ela não tá muito bem, não. Essa tirinha, gente, ela faz uma crítica a um problema bastante atual. Qual é esse problema? O vício no uso do celular, não é, gente? O vício aí no uso do celular. A galera tá bastante tempo, né, usando o celular. E de que forma o humor foi construído nessa tirinha? Gente, o humor é justamente a quebra, né? Aquele momento inusitado. Então, o humor aí é o fato da personagem dizer que está conseguindo ficar sem celular, tranquila, mas que nada, né? Mentira. Porque logo em seguida ela conta o tempo em que ela está sem o celular minuciosamente, né? Ao ponto de contar as horas, os minutos e os segundos. Então a gente percebe que de tranquila ela não está nada, né? Então, como é que eu respondo isso aí? Pelo fato da personagem estar contando as horas, os minutos e os segundos, tá? Muito bem. Na questão 2, observe o uso da conjunção e. Ela foi utilizada com a mesma função nos 2 quadrinhos? Sim, né? Em ambos os casos tem a função de adicionar ideias, tá? E na B, o que essa conjunção relaciona? Bom, no segundo quadrinho, gente, a conjunção e inicia uma nova oração, né? No segundo quadrinho, ó. Legal. Aí aqui, depois do ponto de exclamação, começa uma nova oração. E tá conseguindo numa boa, né? Ou seja, e está, ou e você está, né? Esse seria o formal. Então, no primeiro quadrinho, vou deixar aqui para você ver a resposta direitinho, tá? No primeiro quadrinho, no segundo quadrinho, né, a conjunção e inicia uma nova oração. No quarto, ela liga termos da mesma função, tá? No quarto quadrinho, ela liga da mesma função, ó, e 32 segundos, 25 minutos e 32 segundos, tá? Muito bem. Número 3, você vai numerar aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, né? Vamos lá? Vai ficar assim, ó. Ela não era bonita, contudo, adversativa. Não fomos ao aniversário, porém, adversativa. Ou você estuda ou vai mal na prova. Ou alternativa, né? Luana, hora quer dançar, hora quer cantar. Temos aqui, letra C, alternativa. Ok? Estudamos muito e ficamos exaustos. O E é aditiva, letra A. Não solte balões que podem causar incêndios, letra D, explicativa, tá? Não aprovo nem permitirei essas coisas, letra A. O nem é aditiva, tá?
Não vejo importância neste tema, logo encerraremos a reunião. O logo aí, conclusiva, letra E. E a última D, que é explicativa, porque tem um pois aqui, tá? Questão 4, vamos lá. Una as orações utilizando a conjunção coordenativa. Ó, letra A. Ela não teve tempo de estudar, no entanto, esforçou-se. Vou pôr assim para você poder ver com mais calma, tá? Então aqui é no entanto, ó. Você pode usar outra? Lógico, gente, tá? Isso aqui é só um modelo. O campeonato foi pesado, por isso os jogadores merecem folga. Então pode ser: o campeonato foi pesado, logo os jogadores merecem folga, tá? C. João é muito competente, mas ele não sabe lidar com as pessoas. Então eu tenho aqui, ó, o mais sem o i, é uma adversativa, tá? Põe aqui ao lado, ó, a classificação delas. Na D. Não gostava de viver na fazenda, havia muitos pernilongos. Não gostava de viver na fazenda por quê, né? Então explicativa. Vamos ao parque, ou vamos à festa, ou e vamos à festa. Então pode ser alternativa ou aditiva, tá? Na F, acordei cedo e fui à escola, aditiva, ok? Na 5, adormeci e sonhei, adição, gente. Olha o ezinho. Queria dizer a verdade e não consegui. Presta atenção, tem um e aqui. Mas a ideia que ele traz aqui é de oposição. Ela queria dizer a verdade, mas não conseguiu, tá? Luana estava cansada e resolveu ir embora. Então, ó, são duas ações distintas. Então, aqui é a adição. E na D, ela sofreu muito e não se queixou de nada. Oposição, tá? Ok, gente? Muito bem. Tudo tranquilo? Certinho? Até aí? Beleza. Tá? Na próxima videoaula a gente continua a correção a partir da página 48, tá bom? Eu vou encerrando por aqui para dar tempo de você fazer a correção com calma, né, gente? Não ficar também cansativo, tá, gente? Beleza? Então tá bom. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.